Olá pessoal, recebi muitas mensagens hoje para que a gente colocasse o nosso posicionamento com relação à atual greve dos caminhoneiros e vou fazer aqui algumas reflexões. As pessoas podem concordar, podem discordar, e não tem problema, a gente vai fazer o processo de construção dessa forma. Bom, o que está acontecendo hoje no país referente à questão dos combustíveis, né, que é o grande mote dessa greve, é justamente fruto de uma política adotada pelo atual governo federal, né, que tem na presidência da Petrobras o Pedro Parente, que foi ministro, inclusive, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e que adotou uma política na Petrobras em que o preço do barril do petróleo segue os parâmetros de reajuste do mercado internacional, né, privilegiando as importações por conta da incapacidade, né, da Petrobras suprir as demandas internas. Agora, vocês sabem por que essa incapacidade? A Petrobras ela foi a maior produtora de petróleo na América Latina em 2017. E o governo federal adotou uma política de redução da capacidade produtiva das refinarias para 70%. Então, as refinarias hoje estão trabalhando com 70% da sua capacidade produtiva, justamente para que a população brasileira entenda que elas não são capazes de suprir a demanda interna do país, e aí se justifique a importação dos derivados do petróleo, que é muito mais caro, inclusive, do que o petróleo bruto, né? Então, o país está pagando muito mais caro por esse petróleo importado, por esses derivados importados, e por isso que o reajuste do combustível é feito diariamente, porque segue o mercado internacional. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, a população precisa saber o que está acontecendo, isso é de fundamental importância para poder compreender essa greve, né, dos caminhoneiros, que está imobilizando todo o país. É claro que eu tenho uma preocupação com relação a isso, porque os caminhoneiros agora eles não apontam os verdadeiros culpados dessa greve. Por que não falam, não colocam lá nos para-choques dos caminhões, não colocam lá aquelas faixas que antes diziam que a Dilma era culpada, que o PT era culpado, né, por conta de tudo o que estava acontecendo, e que eles eram os verdadeiros culpados pelo reajuste dos combustíveis. Mas agora os combustíveis estão reajustando diariamente e não se ouve dizer, né, por esses caminhoneiros, por esses grupos, quem são os verdadeiros culpados, ou quem é o verdadeiro culpado pelo que está acontecendo. E é preciso dizer isso, o verdadeiro culpado é esse atual governo, sabe? É a política implementada por esse governo ilegítimo, e a gente precisa entender isso, de quem é a culpa. Esse é o grande processo, é o grande X dessa questão. E me parece, pessoal, que há uma coisa por trás disso, sabe? Esse protesto pode ser um protesto estratégico, por exemplo, para justificar uma possível intervenção militar, né? Basta a mídia dizer que está faltando comida nos supermercados, basta a mídia dizer que está faltando comida nas creches, que está faltando oxigênio nos hospitais, daí cria-se um caos e os militares se apresentam como a única solução, aclamada inclusive por essa própria mídia golpista. Esse é o grande problema, talvez esse seja o grande pano de fundo da questão, e a gente precisa ficar atento a isso, né? A mídia é uma das grandes culpadas por esse processo, e ela com certeza nesses momentos de crise, nesses momentos de caos social, ela se apresenta como aquela que vai dar a solução para as questões, e as pessoas muitas vezes aderem a essa solução, porque não tem nenhum tipo de veículo de comunicação na mesma proporção capaz de contrapor aquilo que é colocado pela grande mídia. E a gente precisa ficar atento a isso, para que não seja um grande jogo para justificar a intervenção militar no nosso país. Uma outra questão, gente, é esse fato de ser contra os impostos, né, que são cobrados como PIS, COFINS. O PIS, COFINS, eles fazem parte de uma política social de investimento em seguridade social, em assistência social, pagamento de seguro-desemprego, justamente no momento que a classe trabalhadora, que a população mais pobre desse país está sofrendo com o desemprego, está sofrendo com a falta de investimento em educação, com as universidades sucateadas, com as escolas públicas sucateadas, sabe, com os hospitais em péssimas condições de utilização. Então é preciso que a gente entenda tudo isso.
É preciso que a gente reflita sobre isso. A redução dos impostos vai impactar, principalmente o PIS, COFINS, vai impactar diretamente na redução daquilo que a gente mais precisa, que são os investimentos sociais, em seguridade social, em assistência social, seguro-desemprego, que envolve necessariamente a camada mais pobre da população brasileira. A solução para tudo isso, no meu entendimento, é a imediata mudança da política adotada pela Petrobras, né? A retomada do investimento estatal em contraposição aos privilégios das empresas privadas internacionais implementados por um governo que está acabando com as empresas públicas, com o nosso patrimônio nacional, a restauração dos direitos da classe trabalhadora que está sofrendo, que está penando, e esse discurso de que a reforma trabalhista, sabe, iria gerar emprego não aconteceu, e a gente já sabia disso e alertava toda a população. Esse discurso da mídia não é um discurso que vai favorecer a classe trabalhadora, e o resultado está aí, o desemprego aumentando, a situação da classe trabalhadora cada vez mais precarizada e a gente sem um rumo para o nosso país. É necessário retomar os investimentos na agricultura familiar, na educação, sabe, na seguridade social, na assistência social, enfim, a restauração da democracia a partir de um projeto de governo legitimamente eleito e construído a partir das mãos da sociedade brasileira. É isso que nós precisamos, é isso que nós temos que defender, e vamos tomar cuidado com tudo isso que está acontecendo, vamos refletir sobre tudo isso que está acontecendo para não ser mais um grande golpe na sociedade brasileira, para não ser mais um grande golpe na população brasileira e principalmente prejudicando aqueles que mais precisam, a camada mais pobre, as camadas mais pobres da nossa população. Forte abraço, um beijo no coração de vocês, espero ter ajudado aí nessa reflexão com relação à greve dos caminhoneiros que está acontecendo no nosso país.